Salve galera, beleza? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a importância do ato de ler a partir do clássico texto Fala de Paulo Freire, no dia 12 de novembro de 1981, no Congresso Brasileiro de Leitura, que foi realizado em Campinas. Então nós vamos comentar alguns pontos, alguns elementos deste texto. É interessante lembrar que Paulo Freire estava desde 1964 em condição de exílio, ele condenado, considerado subversivo, então é obrigado a ficar fora do Brasil no período do regime militar. Ele volta no ano de 1979 em Viracopos, foi um evento, há fotos, né, tudo mais dessa acolhida de Paulo Freire. Mas vamos para o texto. A importância do ato de ler é um texto em que Paulo Freire, de imediato, já fala e já faz a correlação entre a prática pedagógica e a ação política. Ou seja, ele já declara que a prática pedagógica é uma ação política. Pensando na ideia de política como fazer parte da polis, de fato, a educação, a pedagógica, é sim uma ação política. Há uma discussão tremenda sobre isso, que na educação não deve haver política. É impossível, porque toda ação humana é uma ação política. Isso desde Aristóteles, quando vai definir o ser humano como zoon politikos, animal político, já há esse debate. A questão que pode ser feita é que tipo de política, qual contexto de política, para que a política? Mas aí é uma outra discussão e nós vamos voltar aqui então para aquilo que Paulo Freire traz na obra, a importância do ato de ler. Então ele vai dizer que o ato de ler, ele pressupõe uma compreensão crítica do quê? Do contexto em que se está inserido, da comunidade. Por isso aí o ato de ler pressupõe a convivência, o conhecer onde se está. Então o ato de ler não é meramente uma decodificação de palavras, é mais do que isso. É uma capacidade crítica, de domínio da inteligência do mundo. E aí, para isso, é preciso fazer a leitura do mundo que antecede a leitura da palavra. Isso é muito forte na obra. A leitura do mundo, então, ela vai anteceder a leitura da palavra. Que mundo? O contexto em que se vive, a realidade em que se vive. Isso antecipa a própria leitura da palavra, a decodificação, no caso. Nesse sentido, Paulo Freire deixa claro que linguagem e realidade são elementos que estão totalmente relacionados, totalmente conectados, digamos assim. E texto sempre está num contexto. Então, a leitura da palavra pressupõe a leitura do mundo porque a palavra está inserida no mundo. E o mundo é o contexto. Qual o contexto da palavra que nós lemos? O ato de ler, Paulo Freire vai dizer que faz com que ele exercite o reler a própria existência. Isso aqui é muito bacana, é muito interessante no texto, porque Paulo Freire ele faz esse movimento de releitura de si, releitura da própria vida, releitura da formação, releitura do percurso, do currículo vida dele, de quem ele é, como ele foi se constituindo enquanto sujeito, enquanto pessoa. O ato de ler é reler a própria vida. O ato de ler é ler o mundo, ainda que sem ler as palavras. E aqui é bem interessante quando ele diz que o ato de ler, então, é ler o mundo, ainda que sem ler as palavras. As palavras, a decodificação, vai ser sempre consequência dessa capacidade de leitura do mundo, dessa convivência que gera a possibilidade do levantamento aí das realidades, dos problemas, das problematizações a partir de tudo aquilo que gera inquietação. E à medida que gera inquietação, gera problemas, e à medida que gera problemas,
exige então a tomada de consciência, exige a praxis, o movimento de transformação. Então veja que esse texto ele é curto, mas ele traz uma grande síntese do pensamento de Paulo Freire. E aí ele vai fazer a busca da memória dele enquanto alguém que passou pelo processo de leitura do mundo para depois fazer a leitura da palavra. E é bonito que ele começa a retomar a casa que ele nasceu, a infância, como foi se dando os processos de formação e maturidade dele enquanto sujeito. E há um ponto que eu vou trazer aqui, a leitura do livro, quando ele foi alfabetizado, né? Ele diz que foi alfabetizado no quintal da casa pelos pais. E a leitura da palavra, da frase, foi consequência de toda uma leitura de mundo. Vamos ouvir aqui o trecho. Foi alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo e não do mundo maior dos meus pais. O chão foi meu quadro negro, gravetos o meu giz. Bonito, né? Então tá aqui, né? Essa é a edição que eu tenho. Está na página 15, quando ele diz isso. E aí também ele faz uma homenagem à professora Eunice, primeira professora que ele teve, que depois acaba até desaparecendo, e ele sente a dor dessa ausência, mas ele vai agradecer no sentido de que mesmo quando ele vai para a escola, essa professora não nega para ele a leitura do mundo. E aí ele vai cunhar, aparece a expressão palavra mundo. Então, palavra mundo é esse ato de ler o mundo e aí assim a palavra no sentido de retroalimentação. Então não é apenas uma memorização mecânica, o que importa, vai dizer Paulo Freire, é a aprendizagem profunda. E aí eu vou ler mais um trecho aqui do livro que é bem interessante. Está na página 17 dessa edição aqui que eu tenho. A memorização mecânica da descrição do objeto não se constitui em conhecimento do objeto. Por isso é que a leitura de um texto, tomado como pura descrição de um objeto, é feita no sentido de memorizá-la. Nem é real a leitura, nem dela, portanto, resulta o conhecimento do objeto de que o texto fala. Então aqui, essa provocação que ele faz da necessidade de uma profundidade da leitura e não cair numa armadilha que ele vai trazer o termo que é a magicização da palavra. Então ele vai criticar isso, mas é importante destacar que ele não nega, viu, o conhecimento, o domínio epistemológico, pelo contrário, ele ainda faz questão de destacar isso. Eu vou ler mais um trecho. Página 18. Parece importante, contudo, para evitar uma compreensão errônea do que estou afirmando, sublinhar que a minha crítica à magicização da palavra não significa de maneira alguma uma posição pouco responsável de minha parte com relação à necessidade que temos, educadores e educandos, de ler sempre e seriamente os clássicos, neste ou naquele campo do saber, de nos adentrarmos nos textos, de criar uma disciplina intelectual sem a qual inviabilizamos a nossa prática enquanto professores e estudantes. E aí ele vai até falar, né, que nas práticas dele de professor de língua portuguesa, ele trazia Gilberto Freire, Lins do Rego, Graciliano Ramos, Jorge Amado, e ele segue fazendo aquilo que ele mesmo dá o título de arqueologia da vida dele. Até que ele vai destacar o papel da alfabetização de adultos, que é de fato um movimento que ele vai se dedicar desde Angicos, passando por outros países, né, com destaque a São Tomé em Príncipe, que ele até comenta num texto aqui neste mesmo livro. E aí ele diz o seguinte: a alfabetização de adultos é um ato político, mas é um ato político criador.
né? Não é possível reduzir a alfabetização à leitura de palavras, sílabas ou letras sem a ação do sujeito, negando a história, negando o mundo, negando o contexto. A alfabetização, então, não pode ser uma negação do alfabetizando. O educador não pode anular a criatividade de quem está aí nesse processo da alfabetização. E aí cito aqui mais um trecho da obra em que ele diz, página 19, a alfabetização é a criação ou a montagem da expressão escrita da expressão oral. Esta montagem não pode ser feita pelo educador para ou sobre o alfabetizando. Aí tem ele o momento de sua tarefa criadora. Então, bem interessante. E aí ele sempre nessa tese da leitura do mundo, que precede sempre a leitura da palavra, porém, a leitura da palavra implica na continuidade da leitura do mundo. E aqui a gente pode dizer assim que há uma dialética, uma retroalimentação. Ao ler o mundo, se aprende a ler a palavra nos ajuda a compreender melhor o mundo, por isso a palavra mundo. Então aí a grande força da argumentação de Paulo Freire, no sentido que à medida que eu domino a leitura da realidade, eu vou ter mais elementos e subsídios e força para a compreensão da palavra, e a compreensão da palavra vai me possibilitando melhores leituras do mundo, mais críticas, enfim, ele é um teórico crítico, né? Não tem como negar isso. É interessante que ele vai chamar a atenção que diante de tudo isso é preciso a transformação do mundo. No próprio livro ele traz as teses de Karl Marx, em que as teses sobre Feuerbach, que ele vai dizer assim, olha, é um texto de 2,5 páginas, mas diz muito. Então eu tenho que dizer muito, e dizer muito significa transformar a realidade. A palavra, o conhecimento, deve vir carregado então de significado, da experiência existencial do educando, e não apenas do educador, né? Então aí ele vai dizer também, fechando o seu texto, trazendo um pouco Gramsci, que nós, à medida que trabalhamos a leitura do mundo e a leitura da palavra, trabalhamos uma ação contra-hegemônica, porque isso possibilita, né, à medida que as pessoas têm o domínio da leitura do mundo, da leitura da palavra, um questionamento, uma provocação, uma atitude crítica. Então você, ao conviver, identifica naquela realidade, naquele contexto, os problemas, as questões que movimentam, que provocam as pessoas. Isso possibilita todo o movimento de diálogo, de conscientização, de crítica, de propostas, de transformação. E à medida que há esse movimento, há também aprendizagem. A aprendizagem a partir da realidade, a partir do contexto que as pessoas estão inseridas. Então, isso aqui é uma síntese assim, geral dessa obra, a importância do ato de ler. O ato de ler, então, é sim ler a partir do mundo, assim compreendendo a palavra e nessa grande síntese palavra-mundo, ter também a capacidade de reler a própria história. Isso é muito bacana que Paulo Freire faz, porque à medida que ele coloca a história dele nesse movimento, há também um convite para que nós possamos colocar as nossas histórias, as nossas memórias. Como que se deu aí o nosso processo de alfabetização? E como que ainda está ocorrendo, porque a alfabetização, nesse sentido, ela é um processo muito amplo, porque sempre estamos aprendendo a fazer a leitura do mundo e sempre estamos aprendendo a fazer a leitura da palavra. Por isso somos eternos aprendizes. Nós não sabemos tudo, nós vamos aprendendo a cada realidade, a cada novo desafio, e aí isso vai suscitando e provocando a nossa praxis como educador, como educadora,
enfim, um pouco aí essa perspectiva da importância do ato de ler. Espero que você tenha curtido aí, enfim, se puder compartilhar essa reflexão, trazer algum ponto de reflexão, fique à vontade, né? O importante é que nós possamos dialogar. Um grande abraço, até mais.